Se cadastre e faça parte, você vai estar a par de tudo que vai acontecer. Agora, voltando ao assunto do vídeo, vamos pegar agora os diferentes segmentos que você tem nos fundos imobiliários e o que você deve olhar em cada um. Eu vou abordar esses diferentes segmentos porque uma terceira lição é que você tem que diversificar o seu patrimônio na hora de investir. É por isso que eu não tenho uma carteira só de fundos imobiliários, a bem da verdade é uma parte pequena na minha carteira, e mesmo nessa parte eu tenho uma diversificação entre setores. E um setor que eu julgo particularmente interessante é quando você foca em fundos imobiliários de papel, que são fundos que estão recheados de CRIs, por exemplo, de certificados de recebíveis, imobiliários, também tem LCIs. Enfim, no final eles são fundos de renda fixa, porque um CRI ou uma LCI é um ativo de renda fixa, só que voltados para o segmento imobiliário, estão financiando projetos nessa área. Então a vantagem de investir nesse tipo de fundo, comparado à renda fixa tradicional, é porque fundos de renda fixa, tirando aqueles que são listados em bolsa, eles sofrem cobrança de come-cotas. Aqui não tem come-cotas. Agora, pegando são listados em bolsa, um ETF de renda fixa, por exemplo, eles vão sofrer cobrança de imposto de renda. Aqui até tem imposto de renda, mas só na venda. No recebimento do dividendo, o imposto é zero. Então eu considero uma maneira turbinada de investir em renda fixa. E o que você tem que analisar? Como você pode ver, não tem aqui localização para você olhar num ativo, O que você tem que analisar é simplesmente como é que é a qualidade dessas dívidas. Esses fundos, eles são aqueles chamados de high yield, eles estão pagando mais, mas na verdade poderiam ser chamados de high risk, porque esse pagamento está atrelado a um risco mais alto, eles são high grade, porque o rate de crédito das empresas que tomaram empréstimos nesses CRIs, eles são melhores. Um outro ponto interessante para você ver também é a diversificação da carteira desse fundo. Quantos CRIs tem lá dentro? Simplesmente são alguns poucos CRIs, há muita concentração em um só. Esse é um problema que atingiu, por exemplo, vários fiagros, um excesso de concentração em poucos devedores, ou ele está bem diversificado, de modo que um calote quase não iria afetar a situação do fundo. E um terceiro ponto é observar os indexadores, porque esses CRIs eles podem estar atrelados ao IPCA, pode estar atrelado ao CDI, de modo que em um momento de inflação crescente, os CRIs que estão atrelados ao CDI tendem a ir melhor, e os FIIs de papel que têm esses CRIs devem ver suas cotas se apreciando, porque eles devem pagar mais dividendos. Agora, no momento onde os juros sobem para controlar a inflação, veja que os FIIs de papel que têm CRIs atrelados ao CDI vão acabar tendo uma melhor performance, até porque o efeito dos juros altos costuma ser uma redução do IPCA. Ou se você não quer olhar tanto para isso, tenta pegar um FII de papel que tem uma carteira mais balanceada, equilibrando essa parte atrelada ao CDI e a parte atrelada ao IPCA. Indo agora para um segundo setor que eu também tenho na minha carteira, acho interessante que você veja, a parte de logística. São fundos focados em galpões e centros de distribuição que hoje em dia são essenciais para o funcionamento do comércio eletrônico, que está dominando o mundo, Basta ver o que você compra presencialmente comparado ao que você compra na internet. No meu caso, as compras pela internet, elas são muito mais frequentes do que as presenciais. Até por isso que eu tenho posição em empresas de celulose. Lá atrás, há muito tempo, eu não vou lembrar agora o ano, mas já faz mais de 10 anos, eu lembro que teve um tipo de pensamento no mercado do tipo, as pessoas vão deixar de ler, não vai mais usar papel por conta dos leitores digitais. Bom, hoje todo mundo continua lendo no papel, eu particularmente até tenho o Kindle em casa, mas prefiro o livro físico, a não ser para viagens, aí o Kindle é mais prático. Só que eu compro muito pela internet, e tudo que eu compro pela internet vem embalado com papelão. E não acho que essa tendência vai mudar. Justamente por isso, fundo de logística é interessante, Principalmente aqueles que são localizados em áreas mais próximas a grandes centros urbanos. Então esse é um primeiro ponto, observar a localização desses galpões. Quanto à localização, tudo que for de tijolo, localização é importante. Já anote isso no seu caderno. Segundo ponto, qual é a qualidade dos inquilinos que estão locando esses galpões? São empresas que estão passando por problemas e que talvez não tenham condições de pagar? Ou são empresas que estão de vento em popa? Se você vê lá que o Mercado Livre está colocando aquele galpão, é uma coisa. Agora, se você vê que é uma lojas americanas, vamos lembrar que teve aquele escândalo há não tanto tempo, eles chegaram a ficar inadimplentes. Então, observar a qualidade dos locatários é interessante. Um outro ponto é entender a parte de vacância física e financeira. Pensando em vacância física, o quanto a estrutura do fundo está locada. Há muita vacância? Essa vacância é estrutural porque a região é ruim, é difícil de completar? Ou não, a vacância é pequena? E quanto à financeira, ela tem a ver com, por exemplo, inadimplência. O fundo ele pode estar 100% locado, a vacância física é zero, mas você tem uma inadimplência de 5%. Ou você tem alguns contratos com prazo de carência, eles não estão pagando ainda. É outro indicador para ficar de olho. E por fim, nessa área, o prazo dos contratos. Esses contratos são típicos, eles são atípicos, eles são contratos de longo prazo. Geralmente, fundos que têm contratos de longo prazo, eles acabam tendo uma precificação melhor do que aqueles fundos que estão cheios de contratos de curto prazo prestes a vencer. Sobretudo se a localização não for tão boa, Porque deve ser mais difícil você conseguir colocar um novo inquilino pagando um preço bom naquele ativo.